Olá pessoal, estamos de volta no canal. A nossa aula de hoje, o foco é a resolução de exercícios sobre a introdução do estudo das matrizes. Se ligue na aula de hoje porque ela é bastante importante, assim como as demais, porque ela é a porta de entrada para o entendimento da escrita de matriz. E a partir da escrita de matriz e dessa parte introdutória de resolução de exercício é que você vai ter um apanhado geral para o futuro do estudo das matrizes e também para o estudo do assunto chamado de determinante. Vamos começar a nossa aula de hoje. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre a aula para que o nosso canal cresça cada vez mais e você tenha aula cada vez melhores. Vamos à nossa questão número 1 da aula sobre introdução de matrizes. Está pedindo aqui na questão que nós determinemos a ordem, a classificação e os elementos de cada uma dessas matrizes que nós temos abaixo. Nós temos na letra A uma matriz. A. Veja como fazemos a leitura de uma matriz. Aqui eu tenho a representação dela com letra maiúscula do nosso alfabeto. Cada elemento dessa matriz A é representado por um elemento genérico chamado A e J. Vamos identificar daqui a pouco o significado do I e do J. Aqui logo após o elemento genérico você tem a ordem da matriz, que é justamente o que se pede aqui na questão. A ordem da matriz quer dizer a quantidade de linhas e colunas que tem essa matriz. E cada elemento genérico dessa matriz, cada elemento que compõe essa matriz é escrito com essa lei de formação 5 menos I vezes J. Você vai pegar o 5 menos o I multiplicado pelo J. Então vamos logo para a nossa primeira observação sobre a matriz. A primeira coisa que nós vamos falar sobre essa matriz, eu vou dar aqui uma dica de como você escreve os elementos genéricos dessa matriz. Como assim, professor? Veja, a ordem da matriz é 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Então, se ela tem 3 linhas e 2 colunas, nós vamos fazer assim. Você tem a primeira linha, você tem a segunda linha, você tem a terceira linha. São 3 linhas que ela tem. Isso aqui, o primeiro elemento, indica a quantidade de linhas que nós temos aqui na nossa matriz. Quantidade de linhas dela, 3. E esse 2 aqui indica a quantidade de colunas que nós temos na nossa matriz. Então, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos para a primeira coluna e aqui nós vamos para a segunda coluna. Vamos ver como se processa a escrita e a criação dessa matriz. O que você vai fazer? Você vai escrever aqui, passar 3 linhas, 3 traços na horizontal para representar cada uma das linhas e 2 traços na vertical para representar cada uma das colunas. Veja, uma coisa interessante é que no momento que eu cruzo uma linha com uma coluna, eu vou ter um elemento nessa posição. Do mesmo modo nesse aqui. Então veja que a minha matriz ela é composta de 6 elementos. Ou seja, como nós determinamos essa quantidade de elementos, professor? Veja que ela nesse caso tem 1, 2, 3 linhas. Então 3 vezes. Quantas colunas? 1, 2, 3 vezes 2. Nossa matriz ela vai ter ao todo 6 elementos após fazermos os nossos respectivos cálculos. Vamos agora para a representação genérica ou algébrica dessa matriz. A matriz A ela é definida como sendo o quê? Podemos representar ela com parêntese grande, no caso, vamos escolher essa representação. Pode ser um colchete, um par de colchete, mas vamos lá. Veja que aqui, nesse primeiro elemento que nós temos, o nosso primeiro elemento, nós temos aqui o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Como a matriz é A e J, então aqui vai ficar o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna é o A11 ou A11. Como nós representamos esse elemento 2, professor, esse segundo elemento, aqui veja que nós continuamos na primeira linha, só que agora nós pulamos para a coluna 2. Então nós vamos ter A12. Então aqui você vai ter o A12 ou A12. Do mesmo modo, você agora vai vir para a segunda linha. Você vai ter segunda linha, só que agora a primeira coluna. Então você vai ter o elemento segunda linha, primeira coluna.
Do mesmo modo, você pula para esse. Você vai ter a segunda linha, segunda coluna. Você vai ter o elemento A22. Por final, nós vamos para a última linha. Nós vamos ter a terceira linha com a primeira coluna. Então, nós vamos ter o elemento A31. E por último, nós vamos escrever o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna, que é o elemento A32. Muito bem, escrevendo de modo satisfatório, de modo correto, os elementos genéricos dessa matriz, agora nós vamos escrever cada um desses elementos. Veja que nós temos aqui uma lei de formação que representa cada elemento AIJ como sendo 5 menos o I multiplicado pelo J. Vamos lá para a escrita dos elementos dessa nossa matriz. Veja, eu tenho o meu primeiro elemento é o A11, o segundo elemento é o A12. Depois eu vou para o A21, depois o A22, por último vou para o A31 e o último elemento é o A32. Como vamos escrever, professor, cada um desses 6 elementos que nós temos na nossa matriz? Simples, veja como vamos escrever. Não esqueça que eu tenho o elemento AIJ, o elemento genérico, como sendo 5 menos o I multiplicado por quem? Pelo J. Então vamos lá. Veja que quando você tem A11, você tem que olhar para esse A11 e tem que olhar para o AIJ. Quem está no lugar do I é o 1. Quem está no lugar desse J também é 1. Então se ligue nesses números. O I é os elementos que estão representando a linha e o J os elementos que estão representando o endereço da coluna. Então aqui nós vamos ter 5 menos, não esqueçam da expressão menos. Aqui nós temos menos. Quem é o I que nós temos aqui é 1 e o J também é 1. Então 5 menos 1 vezes 1. Não subtraímos antes de multiplicar. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro nós multiplicamos 1 vezes 1, nós vamos ter 1. 5 menos 1, nós vamos ter 4. Vamos para o segundo elemento. 5 menos o I, no caso, é 1, multiplicado por quem? Pelo J, que é 2. Repete o 5 e primeiro fazemos a multiplicação. 1 vezes 2 é 2, 5 menos 2, 3. Vamos para a nossa segunda linha. 5 menos, o I agora mudou, o I agora é 2 vezes o J 1. Aqui vai ficar 5 menos 2 vezes 1, 2, 5 menos 2, 3. Vamos ter 5 menos o I, que é quanto? O I é 2 e o J também é 2. Então 2 vezes 2 ficaria 5 menos 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4 igual a 1. Vamos para a nossa terceira linha. 5 menos o I, que é 3, vezes o J, que é 1. Aí fica, nós vamos ter 5 menos 3 vezes 1 dá 3. 5 menos 3, 2. E o último elemento, 5 menos 3, que é o valor do I, vezes o valor do J, que é 2. Nós vamos ter 5 menos 3 vezes 2, 6. Nós vamos ter 5 menos 6, menos 1. O que eu vou fazer agora, professor? Vamos escrever cada um dos respectivos elementos dessa matriz. Aqui é justamente a resposta da nossa matriz. O que você vai fazer? Você vai localizar na posição correta os respectivos números. Quem é o nosso A11? O nosso A11 aqui vai ficar quem? Vai ficar o número 4. Aqui vai ficar 4. Quem é o nosso A12? O nosso A12 é igual a quanto? É igual a 3. E assim sucessivamente. Quem é o A21? Nós vamos ter o A21 como sendo 3. Nós vamos ter o A22 como sendo quem? Como sendo 1, na respectiva posição. Nós temos o A31, quem é o A31 nosso aqui no caso? O número 2. E por final o A32, que na realidade é o valor do menos 1. Então veja que cada elemento dessa matriz foi definido como sendo, por essa expressão matemática chamada AIJ 5I, 5 menos I vezes J. Agora não esqueçam de responder a ordem da matriz, a classificação dessa matriz e os elementos que nós acabamos de escrevermos. O que nós vamos fazer agora? Veja, a resposta é, qual é a ordem da matriz? A ordem dela é, quantas linhas e quantas colunas ela tem? Ela tem, veja, no enunciado da questão já está informando, ela é uma matriz de ordem 3 por 2. O que quer dizer 3 por 2? Ela tem 1, 2, 3 linhas, 1, 2 colunas.
Agora, a classificação dessa matriz, como é que essa matriz ela vai ser classificada? A classificação dessa matriz veja que ela tem 3 linhas e 2 colunas. Se ela tem 3 linhas e 2 colunas, você observa que de fato ela forma uma matriz retangular. Ela tem mais linhas do que coluna. Então, nesse caso aqui é uma matriz, vamos representar como sendo uma matriz, bote aqui matriz retangular. Matriz retangular, porque nós podemos ter uma matriz quadrada, então nesse caso aqui ela é uma matriz retangular. E por final nós escrevemos os elementos que nós já definimos aqui, cada um dos seus respectivos elementos. Veja que nessa letra A nós escrevemos uma matriz de ordem 3×2, uma matriz de ordem 3×2 e escrevemos cada um dos seus respectivos elementos e classificamos ela como uma matriz retangular. Vamos ver agora, para encerrarmos essa primeira questão, como se classifica essa matriz. Eu já posso colocar aqui a ordem dela. É uma matriz de ordem que? Ordem 2×2. O que é uma ordem 2×2? O que quer dizer isso? Que ela tem 2 linhas, ela é representada por 2 linhas e o que? E 2 colunas. 2×2 quer dizer isto. Outra coisa, a classificação dessa matriz, professor. Veja que essa matriz, como o número de linhas é igual ao número de colunas, eu já posso dizer que ela é uma matriz, aqui no caso, matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Veja que, de fato, o número de linhas, 2 linhas e 2 colunas são a mesma quantidade. Agora vamos escrever cada elemento dessa matriz B com essa expressão I mais J elevado ao quadrado. Ela é uma matriz 2×2, então ela vai ser uma matriz 2 linhas e 2 colunas. Você vai ter o elemento B11, o elemento B12. Você vai ter primeira e segunda coluna, e você vai ter o elemento B21 e o elemento B22. Por via da dúvida, você pode fazer aquele mesmo esquemazinho que eu fiz há pouco, que você tem aqui a primeira linha, aqui você tem a segunda linha, aqui você tem a primeira coluna e aqui você tem a segunda coluna, e você tem 4 elementos nessa matriz de fato. Agora veja como se escreve cada elemento dela. Cada elemento dessa matriz é escrito como sendo o B11, o B12, o B21 e o B22, escrito como sendo qual fórmula, professor? Igual a letra A? Não. A fórmula dela aqui no caso é I mais J elevado ao quadrado. Você vai pegar o I somado com o J. 1 mais 1 elevado ao quadrado. Aqui você vai ter 2 ao quadrado, que vai dar 4. Você vai pegar o I mais o J, que é 2 elevado ao quadrado. Você vai ter 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, 9. Você vai ter o I, que é 2, somado com o J, que é 1. Isso ao quadrado, 2 mais 1 dá 3, 3 elevado a 2, 9. E por último, você vai ter o elemento, o I e o J somado, 2 mais 2 ao quadrado, você vai ter 4 ao quadrado, que na realidade vai dar 16. Logo, você vai ter os elementos da matriz B. Quais seriam, professor, os elementos dessa matriz B? Os elementos dessa matriz B, colocando nos seus respectivos lugares, quem vai ser o valor do nosso B11? O B11 é 4. Quem vai ser o B12? O B12 é 9. Quem vai ser o B21? O B21, 9. E por último, o B22, que nós encontramos o quê? Encontramos 16. Então veja que ela é uma matriz quadrada, é uma matriz de ordem 2×2, 2 linhas e 2 colunas. A classificação dela, veja que ela é denominada de matriz quadrada porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Escrevemos cada um dos seus respectivos elementos usando essa fórmula, somando o I mais o J e elevando ao quadrado. Então veja que essa primeira questão sobre exercício de estudos da introdução de matrizes é simplesmente escrever matriz, classificá-la e determinar a ordem de cada um da letra A e da letra B. Antes de terminar nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre a aula para que o nosso canal cresça cada vez mais.